Cartag delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Ceterum, Centeu, Cartagine, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 47º episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o impávido Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu queria começar agradecendo e dando as boas-vindas ao nosso novo senador, ele, o ilustre Álvaro Desideiro, o nosso novo senador. Prestígio muito grande, muito obrigado por nos apadrinhar no Padrim. Infelizmente você não entrou na tetrarquia por alguns reais aí, mas vai ficar aqui o nosso salve, a nossa gratidão muito grande pro nosso novo senador. Então Álvaro Desideiro, bem-vindo ao nosso fórum, bem-vindo ao nosso panteão, e agora saudar a nossa digníssima tetrarca. Nosso Imperator Maximus Nicolas Prandi, os nossos Imperators Lucas Prandi e César Casolari, e o nosso primeiro senador, o nosso príncipe, ele, Danilo Oliveira. Então, muito bem pessoal, chegou a hora de recapitular. Semana passada conhecemos Tibério Graco, um líder populista, neto de Cipião Africano, filho de Tibério Graco, ele que lutou por justiça social, por reforma agrária, mas acabou por comprar uma baita bronca com a elite e também de esticar a corda do Estado Romano ao limite, sempre testando os limites legais nas suas empreitadas e na sua politicagem. No episódio de hoje conheceremos seu irmão, que vai causar muito mais. Mas fica com a gente e vamos para o capítulo de hoje. Roma, nua e crua. Retomando de onde paramos semana passada, o ano é 133 a.C. e Tibério Graco foi assassinado à paulada por uma gangue de senadores e seus comparsas. Bom, muito bem, após a morte de Tibério, seus apoiadores mais próximos ali, que estavam no dia, foram jogados no rio, baita banho de sangue, beleza, mas Tibério ainda tinha muitos apoiadores pelo Senado, pela esfera política, e logo após a sua morte vai começar uma empreitada atrás dos apoiadores de Tibério. Um cônsul lidera aí a perseguição, expulsando vários da cidade, matando outros e meio que dando fim ao seu legado. É lógico que a população no geral ficou bem pé da vida, afinal o Tibério, que vinha lutando, por reforma agrária, pelos direitos dos menos afortunados, e o Senado, para dar uma apaziguada, mantém as reformas agrárias do Tibério, a comissão agrária, a redistribuição de terra, e mantém assim os ânimos a um mínimo, Bom, e depois desse episódio dos dois lados, onde os campos se polarizam completamente, aí que a gente fica bem dividido nos campos dos Optimates e nos campos dos populares. Apesar da morte de Tibério, agora esse campo do populares está estabelecido e logo vão surgindo outras lideranças com apelo popular, usando dos mesmos métodos e táticas. E apesar de Tibério ter ido, a população continua a reivindicar e encontrar líderes que levantem a sua bandeira. Facciamo os nobis ingresso em Bruno Prandi Podcast.
Roma nua e crua. Bom, Caio Graco, por sua vez, ele se abstém um pouco da vida política e passa alguns anos fora dos holofotes, fora de Roma, levando uma vida de cidadão comum, mas claro que um personagem desse tamanho, dessa linhagem, filho de Cipião, irmão do Tibério, filho de outro Tibério, filho da Cornélia, primo do Cipião Emiliano, era um cara que estava destinado à vida pública. A sua família era muito influente, muito conectada, então ele tinha uma rede de clientes enormes, ele tinha, várias conexões e ele se viu como patrias família, aí, o chefe do seu clã aos 21 aninhos de idade. Ele, como eu disse, toma um tempo fora para esfriar a cabeça, baixa o tumulto, mas logo se vê compelido a tomar, e assumir a sua carreira pública. Aparentemente ele sente o gostinho de falar em público e ser eloquente. Quando ele tenta advogar no caso de um amigo dele, ele consegue ganhar causa, isso que realmente acaba por impulsionar ele a buscar uma vida pública. O seu irmão Tibério era comedido, como eu falei no episódio passado, um cara racional, calmo. O Caio era o seu oposto. Ele era eloquente, ele dava uns discursos que parecia que entrava num transe, uma coisa meio Adolf Hitler, assim, sabe? Mas a plateia adorava, ele conseguia realmente levantar as massas com o seu discurso. Reza a lenda que ele tinha até um escravo treinado para ajudar ele a manter o tom que ele devia ter. Então quando ele entrava num frenesi muito louco, começava a falar um tom muito alto, muito gritando muito, o escravo ia tocar uma nota para ele voltar para aquele tom, tipo um plim. E aí ele lembrar de se acalmar um pouco e manter o tom certo pro discurso público. Então vamos ver quando começa essa vida pública aí do Caio. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Ele vai ser eleito questor em 126 a.C. e então vai ser mandado para Sardenha junto com o cônsul Lúcio Orestes. Parece o Lúcio Orestes Quercia, hein? Quem lembra do Quercia? Não sei. Bom, tudo indica que ele serviu muito bem lá na Sardenha, foi um ótimo administrador. E ali ele vai ver outra de suas causas que ele vai assumir, outra das aberrações do que hoje é a República / Império Romano. Durante seu tempo na Sardenha, bate um inverno lá, mais forte, aqueles invernões que vem a cada 50 anos. E as tropas que estão lá estão completamente despreparadas, vários começam a congelar, a morrer de fire e ter frostbite, um monte de problemas por não ter equipamento adequado. E aí, como é que a gente ainda estava na parte do Império Romano, da República Romana, quando os exércitos ainda não são profissionais, são cidadãos que são recrutados ou às vezes conscritos à força agora para completar as legiões, lembrando que precisava ter posse, ser cidadão romano ou de algum aliado romano. Porém, como a gente já vinha falando e abordando até por causa dessas razões sociais, é que cada vez tinha menos gente apta para servir no exército, porque ter propriedade já era uma coisa muito difícil, já estava se concentrando realmente na mão de muitos, e os que tinham agora eram propriedades pequenas, ou seja, o nível social das pessoas que serviam o exército baixou muito, assim como a classe média toda ficou mais pobre, o exército também. E agora esses exércitos que até hoje tem que comprar esse material, se equipar, não tinham fundos suficiente para se manter bem equipado durante um inverno super rigoroso. E o Caio Graco vai tomar essas dores aí, vai pedir pro Senado mandar fundos para comprar vestimenta pro pessoal que tá lá, para se equiparem adequadamente. O Senado não vai liberar dinheiro e ele vai apelar pros próprios cidadãos da Sardenha lá para ajudarem, e consegue de certa forma que os soldados lá se equipem com roupas decentes pro inverno. Mas foi sua persistência, e aí vai ser a sementinha também de os exércitos romanos começarem a virar profissionais e pagos pelo Estado. Outra coisa é porque agora os exércitos também estavam para achar gente às vezes achava gente que tinha terra, mas o filho ainda era muito novo, então conforme o general ali precisava pegar gente, estão pegando gente de 14, 15 anos, esse cara era grandão, não, tu já serve, vem pro exército. Então tava tão difícil encher os exércitos romanos com gente na idade certa, que tivesse propriedade, que os limites de propriedade já estavam quase zero, e mesmo
assim ainda era difícil recrutar, tamanha desigualdade, né? Bom, enquanto essas coisas estão acontecendo na Sardenha, de volta em Roma, como eu disse, haviam outros líderes populares. E um tal de Fúvio, também que toma as bandeiras das causas populares, ele vai levantar outra dessas bandeiras aí que estavam fervilhando em Roma, né? Que era a causa da cidadania dos outros povos itálicos. Então Roma vem se expandindo aí há 200 anos sem parar e basicamente há 150 anos já que os povos itálicos estão unificados ali com Roma, mandam soldados, participam, já tem a mesma cultura, a mesma língua, só que continuam tendo direitos igual às outras terras, né, que foram tomadas. Os itálicos não tinham nenhuma preferência e a grande maioria não tinha cidadania romana. Então era uma causa que estava sendo em alta reivindicação aí por toda a Itália e o Fúvio começa a levantar essa bandeira. Lógico que a velha guarda, os conservadores não gostam nem um pouco, né, de expandir os direitos de cidadania romana e eles com medo que o Caio Graco, né, uma figura popular, volte aí para Roma e participe dessas reivindicações aí, eles resolvem mantê-lo na Sardenha. E aí eles arrumam uma manobra para fazer isso. Então, como a gente já viu, o cargo de cônsul durava 1 ano e depois que você era cônsul, você podia virar procônsul de alguma província. Então você era enviado lá, eu já expliquei um pouco disso, é aí que você realmente mamava nas tetas, você era o cargo máximo ali da onde você era enviado. E resolveram manter lá o nosso Orestes como procônsul na Sardenha, e uma vez que o cônsul tinha esse corpo de staff, né, de questores, de ediles, de tribunos, era normal que esse corpo de oficiais também permanecesse caso o cônsul permanecesse. Então eles inventaram isso aí, né, de deixar o nosso Orestes de cônsul, de procônsul, e forçando assim o Caio Graco a ficar na Sardenha e não ir para Roma usar seu prestígio. Bom, eles tentam fazer isso por 2 vezes e na segunda o Caio Graco percebe essa manobra aí e taca o foda-se. Ele volta para Roma. Isso, né, como eu disse, era uma tradição que o corpo de oficiais ficasse caso o cônsul e o mandato fosse prorrogado, mas não tinha nada na lei. Então, de novo, mais um irmão Graco testando ali o limite da lei e quebrando com a tradição de algo que sempre foi assim. Ele volta para Roma, se nega a ficar na Sardenha, ele diz que quer concorrer a tribuno, o pessoal até tenta processar ele, mas realmente não era lei e ele consegue sair e vai concorrer agora para o cargo de tribuno. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Bom, então agora o Caio realmente vai concorrer a tribuno. Como eu disse, ele já era muito mais eloquente que seu irmão, vai fazer comício em tudo que é lugar, leva estátua do irmão, lembra do povo, tenta envergonhar o povo por ter deixado um tribuno da plebe ser assassinado, faz uma baita algazarra por onde passa, o pessoal gosta dele, ele realmente tinha carisma, eloquência e, né, no dia da eleição, Roma parecia o topa tudo por dinheiro, que era caravana de tudo que era lugar, gente que ia lá, às vezes nem podia votar, mas ia lá ficar gritando pro Caio, fazer aquela festa pra ele. Ele vai ser eleito tribuno das plebes, apesar de ficar em 4º lugar, mas elegiam-se 10, então, apesar de toda essa fanfarra, ele nem vai ser o primeiro, né? Mas ele tá eleito. E agora ele vai partir por uma agenda ainda mais popular e extrema do que a do seu irmão, e ele vai começar atrás de justiça, por tudo em pratos limpos. Então ele começa com 3 leis que visam fazer justiça, digamos assim, né? A primeira lei que ele passa é para validar o que o irmão dele tinha feito com outro tribuno da plebe, que foi, lembra, fazer uma votação para o pessoal excluir ele, chamar assembleias para anular a votação dele. Aquilo ainda não tinha uma provisão muito legal, então o Caio Graco ele passa uma provisão, uma lei que regulamenta isso daí que já aconteceu para o que o irmão dele fez não ficar fraco legalmente, né? Aí ele passa uma segunda lei que uma vez que alguém tenha sido, né, removido do cargo pela Assembleia Popular, ele não pode mais concorrer a tribuno da plebe. E como esse tribuno que tinha sido, né, perdeu o cargo por causa do Tibério Graco tinha concorrido e se elegido de novo, ele vai acabar perdendo o cargo por causa disso. E a última lei que ele passa é uma lei que diz que nenhum romano pode ser exilado ou morto sem passar por um tribunal popular. Porque o que tinha acontecido, o último cônsul, né, o último não, mas o que expulsou os apoiadores do
Tibério, ele que conduziu uma série de procedimentos legais e expulsou e condenou à morte algumas pessoas, mas ele fez isso numa atitude monocrática, digamos assim. Isso tinha que passar por um colegiado, tinha que ser uma decisão que a Assembleia Popular lá e os seus representantes tivessem, e o cônsul não tinha feito isso. Então o Caio Graco passa essa lei que torna isso um crime gravíssimo, e essa lei vale retroativamente, ou seja, para realmente tornar ilegal o que aquele cônsul tinha feito na época do Tibério Graco, quando deu fim com seus apoiadores, né? Hoje em dia até isso é proibido na maioria dos países, né? Que você fazer uma lei retroativa, até porque senão fica muito fácil você perseguir seus inimigos, mas naquela época não tinha isso, e essa lei vale retroativa, e esse cônsul aí que perseguiu o Tibério vai ter que fugir da cidade antes de ser preso ou exilado. Mamma mia! È Bruno! No podcast Roma nua e crua. Bom, com justiça feita e com ordem na casa, agora o Caio vai passar pela sua série de reformas, né? O seu irmão lutou por reforma agrária, né? Ele foi mais limitado no seu escopo aí de reformas populares, se limitou a lutar por reforma agrária, mas o Caio ele vai expandir as demandas populares e vai manter, né, essa bandeira da reforma agrária, mas além disso vai levantar mais 4 novas bandeiras. São elas: 1, né, a reforma agrária; o 2, que o Estado provém os equipamentos necessários para os soldados em ocasiões especiais, como o caso do inverno da Sardenha, então ele vai lutar por isso. Ele quer que a classe dos cavaleiros, ou seja, uma classe abaixo do Senado, né, da classe senatorial, a segunda classe B lá da Roma, que eles também possam, como posso dizer assim, ser juízes de tribunal, que antes só a classe senatorial, só os senadores poderiam ser juízes de casos de importância, e agora o Caio quer expandir isso para a classe dos cavaleiros também serem juízes de corte, conduzirem julgamentos e tal. A quarta é grãos subsidiados, então a primeira vez aí que vai ser grãos, primeira vez não, né, mas isso se tornar uma política de Estado mesmo, de ter grãos subsidiados, já que Roma estava passando por uma grande fome, eu já explico isso um pouquinho mais à frente. E a última causa aí também é da cidadania estendida, né, de estender a cidadania romana para os outros povos itálicos. Bom, como era de se esperar, o Senado vai se opor a tudo que o Caio Graco propor e lutar, né? Mas até os conservadores agora, parte deles estava sabendo e começou a apelar para os populares, né? E sabiam que eles lutarem, né, contra essas reformas estava matando a popularidade de muitos, então eles começam a lutar contra o Caio Graco e as suas propostas, mas não necessariamente contra as suas políticas. Então, vou dar um exemplo. Na questão da reforma agrária, o Caio Graco propõe criar 3 novas colônias e mandar, né, cidadãos romanos para ocuparem essas terras e pagarem um preço de aluguel super baixo, só para, né, ter esse compromisso aí, e criar 3 novas colônias. Os senadores então debatem isso, derrubam. Não, de jeito nenhum, larga de ser demagogo, etc. Depois que eles derrubam, né, essa proposta do Caio Graco, vem um deles lá e propõe agora criar 12 novas colônias para colocar uns populares sem terra, né, os cidadãos romanos que estão sem terra, para arrumar terra para eles, e não vão cobrar nenhum tipozinho de aluguel, que era normal o Estado romano comprar pelo menos um valor simbólico do aluguel da terra. Não, vai ser totalmente de graça, só ir para lá. Então eles começam a ceder, assim, de certa forma, até para ganhar popularidade também, né, mas lutando contra tudo que o Graco propõe. Bom, o resumo do ano é assim, né, algumas reformas populares vão passando, apesar de toda a resistência, e às vezes não propostas do próprio Caio, mas que seguem essa agenda política que ele lutava mais reformista. E quando passa o ano fica aquela expectativa, né? Será que ele vai tentar se reeleger como seu irmão? Lembrando que o Tibério Graco foi morto por tentar uma reeleição, mas não. O Caio, ele acaba o mandato, deixa o poder normal, como sempre aconteceu, faz até campanha para um parceiro dele, mas o destino é safado e prega uma peça em todo mundo. Esse ano, né,
após Caio Graco, várias pessoas vão se candidatar a tribuno das plebes, mas vários. E o que acontece é o seguinte, tinha um mínimo de votos que você precisava para se eleger, né? E só 4 desses candidatos fazem esse mínimo de votos. O resto, os outros 6, outras centenas de candidatos, né, não fazem o mínimo necessário. De tanto candidato que tinha, pulveriza muitos votos, e quando acontecia isso, os candidatos que foram eleitos indicariam as outras posições, né? Nesse caso tinham 4 eleitos e faltavam 6 posições. E não me vai um filho da mãe indica o Caio Graco para ocupar o posto. Filho da puta! E assim, Caio Graco vai para um segundo mandato de tribuno das plebes sem nem ter concorrido. Ele aceitou, o que não pegou muito bem, principalmente com os conservadores, mas ele não forçou a barra, ele não tentou se eleger, foi o destino, como eu disse, e o pessoal meio que aceita. Mas agora todo o Senado tá realmente contra ele. Ele sempre tinha algum suporte, uns senadores mais populares, mas esse negócio de 2 mandatos de uma vez deixa todo mundo contra ele, e agora a posição fica muito mais ferrenha. Porém, o cônsul do ano era o Lívio Druso. E ele era um daqueles caras, uns senadores, que eram dos Optimates, mas estavam levantando propostas populares, que estavam derrubando o que o Caio propunha para propor algo semelhante. E ele também começa a posar de, como posso dizer, de senhor das massas, de pai do povo, de, né, é o único que cuida deles. E ele ainda faz, assim, um jogo de cena para mostrar que ele não quer se promover com isso, que o Caio Graco só finge querer o bem do povo, mas só quer se promover poder. Ele ainda consegue fazer um PR aí, um public relations legal e fica bonito na foto. E ele era sagaz e já arruma uma coisa legal. Como rolou aquele projeto das 12 colônias e tal, o Lívio Druso, ele propõe pro Caio Graco para ele ir supervisionar o estabelecimento de uma dessas províncias lá no norte da África, né? E estabelecer uma colônia ali, perto de onde Cartago foi destruída. Não, vai lá, você que propôs, então vai lá, supervisiona isso aí, você é bom de fazer essas coisas. Consegue mandar ele lá pro norte da África. E aí, pessoal, era brecha que o sistema queria, porque o Caio Graco tá fora da cidade. E agora, essa elite, esses Optimates vão começar uma campanha de relações públicas massiva contra o Caio Graco. Primeiro, eles tomam para eles essa questão de passar reformas populares que eram necessárias, eram muito justas, né? Não dava mais para tapar o sol com a peneira, precisava ser feito, e eles assumem para fazer isso, e eles vão tocar na ferida. Qual que era? Lembra? Uma das coisas que o Caio Graco começou a reivindicar é essa cidadania para estender para os povos latinos, né? Para os outros povos itálicos. Só que os romanos começam, principalmente os Optimates, pegam mesmo a pobretada e falam: tá vendo? Você não vai ser mais romano, né? Você vai ser como qualquer outro itálico aí, você vai perder o seu status. Começa a jogar essas coisas que a gente sabe, né? Vamos construir um muro, vamos deixar ninguém ser mais romano, a gente não vai estender direito de cidadania, o Caio quer transformar todo mundo em romano, vocês vão perder todos os seus privilégios. Então começa a assustar as classes populares que apoiavam o Caio, de que essa proposta dele de estender cidadania ia deixar eles numa péssima. E não ia, mas cola bem. Então quando ele chega do final do ano e volta para Roma, ele percebe que o seu prestígio tá indo embora, que as suas causas já tem outras pessoas com essas bandeiras, e que esse negócio de cidadania para outros povos pega muito mal. Então ele se vê mais sem apoio, e aí começa a apelar muito mais. Ele vai mudar a sua casa lá do Morro Aventino, que ali era os bairros dos Cleiba, vai morar tipo nas favelas com os caras, vai lá viver do modo bem popular, começa a fazer discursos altamente populistas, demagógicos e apelar de tudo que é jeito. Ele então anuncia que vai concorrer para se reeleger tribuno da plebe, porque os senadores estavam ameaçando e se organizando para repelir todas as leis que ele conseguiu passar, tudo que ele conseguiu fazer, estavam querendo repelir isso, né? Então, para não perder o seu legado, ele fala que vai se reeleger. E imagina, né? O irmão já morreu por tentar 2 mandatos em sequência. O Caio Graco já tá metendo louco, querendo o terceiro. Então, de novo, jogando ali o Estado romano pro limite. Já avisei que vai dar merda isso. Roma, mesmo com os populares, ele perdeu essa base de apoio que conseguiu ser cooptada, né? Com as elites, enquanto ele esteve fora, o pessoal arrumou, né, suborno,
suborno, arrumou favores, e com os populares essa campanha aí de difamação contra o direito de imigração, o direito de cidadania, digamos assim, deixou ele em baixa. Porém, ele tinha muito apoio pela Itália inteira, né? A gente viu na primeira já eleição dele, que eu falei que foi caravana de tudo quanto é lugar. O que ele planejava é, nessa reeleição, também vir caravana de tudo quanto é lugar para fazer aquela pressão, o pessoal gritar o nome dele e influenciar a votação, às vezes até por intimidação, né? Mas o Senado, se precavendo, passa uma lei que durante votação em Roma, ninguém que não fosse cidadão podia ficar na cidade, então barrando assim que ele recebesse todo o apoio. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Antes de entrar aí no final da eleição, o que vai acontecer, só voltando à questão do grão subsidiado, né? Porque agora isso é um dos motivos também dessa questão de cidadania vir pra frente, é o seguinte: durante esses anos aí teve uma praga de gafanhoto que comeu e devastou várias plantações ali no norte da África, plantações que iam abastecer Roma, e isso fez o preço dos grãos ir pra estratosfera. E aí o Caio Graco conseguiu passar essa lei de subsidiar, comprar o grão mais caro e vender mais barato para os populares, para de certa forma o pessoal ter que comer, que tava o pessoal realmente passando fome. Ele conseguiu aprovar isso, tava acontecendo. O problema é que beleza, o pessoal de Roma tá começando a comer com esse grão subsidiado, só que o resto da Itália tá morrendo de fome também. Então era uma questão de expandir isso até para os cidadãos médios de toda a Itália conseguirem se alimentar, né? Então era uma questão realmente importante, uma questão necessária e justa, mas a elite se opõe, consegue convencer o cidadão médio a se opor a isso, porque eles não querem perder os benefícios de serem romano e pelo menos esfregar na cara dos outros. Pelo menos eu sou romano, eu morro de fome, mas eu sou romano. Empolgante. Bom, mas quando rola a eleição, ele não consegue angariar aquele suporte todo, o pessoal que não é romano, com cidadania romana, nem pode entrar na cidade, as multidões deles ficam menor, e o pessoal de Roma também meio horrorizado, esse negócio de se reeleger não era uma coisa normal, e acaba que ele vai perder essa terceira eleição, não vai se eleger. Então ele teve 2 mandatos, tentou um terceiro e não conseguiu passar. Só que quem tá na vida pública, né, quer continuar lá. E ele, apesar de não ser eleito, ele tem uma base de suporte muito grande, um monte de seguidor fiel, e ele começa a levar essas multidões pra fazer tipo passeatas, pra fazer tipo demonstrações, quando alguém tenta repelir a lei dele, leva um monte de gente lá no fórum, faz uma baderna, e numa dessas demonstrações, passeatas, um dos seus seguidores acaba por matar uma figura de autoridade ali, ou era um sacerdote, ou era um senador, alguém que estava fazendo um ritual, e aí ele fere alguém que é sacrossanto, né, ele não diretamente, mas os seus seguidores, daí ele sabe que dá ruim, já vai se pôr a fugir, porque eles vão virar inimigos do Estado, ele e o outro senador que aprontou aí junto, que organizou essas manifestações, um vai ser capturado e morto, e o Caio Graco, encurralado, vai se matar, ou melhor, vai pedir pro seu escravo, o último servo que tava ali com ele, matá-lo, para ele não ser capturado e sofrer humilhação na captura e de apanhar e ser, né, tudo aquilo que nem o irmão dele, ser apavorado, destruído e jogado no rio na frente de todo mundo ali, não ter nenhum enterro. Então assim se foram os 2 Gracos, Tibério e Caio Graco. Bom, a morte deles não vai acabar com as causas populares, pelo contrário, agora os seus métodos, né, de apelar pro povo, de ser mais demagógico, de até lutar por causas justas, mas não obedecer tradição, não seguir o rigor da lei, né? Usar uma coisa mais interpretativa, usar violência de grupo para impor suas vontades e passar suas leis. Isso passa agora a ser a norma de Roma. Mesmo o do outro campo também vai ter gangue, também vai ter cheio de gente armado, fazendo pressão de um lado e do outro, e foi introduzido, e isso vai ficar assim agora por mais 100 anos cada vez, pessoal levando mais ao limite até a gente culminar com o Império, mas vai ser várias e várias dessas cada vez mais puxando pro limite. Vamos conhecer Mário, Sula, né, até o próprio Júlio César, Pompeu. A gente vai ver que não acaba mais essa treta até se tornar o Império. Mas assim, eles também engrenam várias reformas que vão acabar acontecendo, como a ampliação da cidadania romana. Vai acontecer uma guerra civil por causa disso, mas vai acabar expandindo a cidadania romana para os outros itálicos.
anos, o exército vai passar a ser profissional e completamente pago. Começa aí, né, ele exigir que o exército provenha a parte dos equipamentos, a política de pão e circo que vai surgir lá pra frente, o grão de graça, né, por enquanto ele é subsidiado, mas os grãos de graça pra pobretada, né, o Bolsa Famílias aí. Então isso tudo vão ser, como posso dizer assim, motes que foram introduzidos pelos Gracos, mas vão tomar conta aí por mais de uma centena de anos, vão estar nas pautas, e mesmo no Império ainda vai acontecer coisas desse tipo. E só um paralelo com a nossa política, né, mas é como também usam aqui até hoje, né, a pressão popular, ou políticos que conseguem atrair e criar demonstrações, como isso dá poder para eles, né, muito tempo o PT tinha esse poder na mão de, se quisesse, né, brigar com alguém, conseguia colocar manifestante na porta, conseguia realmente atazanar a vida de alguém com protesto, com manifestação, com gente lá. Depois agora passou um pouco pro Bolsonaro isso, né, que é da outra vertente populista, um de esquerda, outro de direita, mas também consegue movimentar seu público e seus apoiadores para provar o que quer que o líder queira, né, derrubar Congresso. Ou eu lembro uma cena bizarra para mim, que quando o Dirceu já tinha sido condenado como ex-salão, já tinha sido preso, foi solto, ele não falava com a imprensa, e quando ele foi voltar, né, a imprensa toda em volta dele, ele no meio cercado, assim, sei lá, uns 50, 60 petistas que ficava cantando partido é dos trabalhadores. Pra, assim, não dá pra ouvir nenhuma pergunta de repórter, só pra ninguém incomodar o José Dirceu, e eu falava, caramba, como é que o pessoal faz isso, né, de se propor a fazer isso pra político? Eu até hoje não entendo, isso mudou de lado um pouco o poder, mas me assusta quando o pessoal começa a querer usar os populares, o apoio que eles têm do povo, ou de uma parcela do povo, pra impor na marra a sua agenda. Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente vai conhecer o Mário, não é aquele que se esconde atrás do armário, é o que vai reformar o Império Romano, transformar em profissional, que vai também ser 7 vezes cônsul, vai forçar a barra da legislação, comprar uma briga com o Sula, que vai ter uma guerra civil aí entre eles, vai ter muita coisa aí, mas semana que vem a gente vai começar a ter violência em alta escala de novo aqui no podcast, pra quem gosta de guerra e pau. Some men just wanna watch the world burn. Mas por enquanto é só. Então fique com a gente, pessoal, e até! Alô amigos, alô galera, só lembrando que ainda tá muito fácil de participar do nosso seleto grupo de apoiadores carinhosamente apelidados de Tetrarquia. Você que gostaria de contribuir com este humilde podcast, por favor entre no link que está na descrição para visitar a nossa página do Padrim. Lá contém todas as informações necessárias e você poderá deixar seu nome registrado para sempre na história da educação brasileira. Vem!